Olá, minha gente. De novo aqui na TV Real e no podcast, na YouTube, para toda Nova Friburgo e região. Mais um programa, mais uma expectativa melhor de informação para o povo de Nova Friburgo. Estou aqui com duas pessoas assim, com destaque na sociedade nova friburguense, com o seu Vinícius e com o Jorge Eduardo, Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo. Entendeu? Eu queria que você pudesse, assim, dar uma pitada legal aqui para explicar na íntegra qual a função, detalhadamente para os ouvintes, para todo mundo que está aqui, os telespectadores de Nova Friburgo e região, a função desse conselho. Bom, a ideia que motivou a criação do conselho é você ter um canal por onde os cidadãos possam comunicar seus pleitos e serem ouvidos pelas forças de segurança do Estado, notadamente as polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Muito bacana, muito legal isso. E como é que se encontra o município atualmente de Nova Friburgo? Quais são os principais problemas da cidade na qual o senhor está por dentro Bom, olha só, na esfera de atuação do Conselho, a gente percebeu já há algum tempo, que nós temos um problema sério que é Nova Friburgo, as pessoas acham que estão completamente à margem da crônica delitiva, dos problemas que acometem os cidadãos em outras partes do Estado, por exemplo. Sim. A gente tem índices de violência e criminalidade que são índices muitíssimo mais baixos do que quaisquer outras regiões do Estado. Sim. Então, o que acontece? As pessoas, de uma maneira geral, elas não se previnem, elas não se acautelam, porque elas não imaginam que vão ser acometidas por ataques ou por ações criminosas dessa natureza. Então, ninguém se previne. Então, o que acontece? Nós fazemos aqui a segurança da boa sorte. Nós, os cidadãos. Né? Nós, os cidadãos, bem explicado. Né? As pessoas não se previnem e, de repente, se elas tiverem sorte, tá? Elas não serão acossadas, elas não serão atingidas, elas não sofrerão nenhum infortúnio. E aí nós percebemos que as pessoas precisam ser conscientizadas por fato de que mesmo essa voga positiva vai acabar sem aviso. E aviso, aliás, nós já estamos tendo. Então, a nossa ideia no Conselho é levar as pessoas à ideia que nós temos uma realidade que é uma realidade muito boa e muito positiva, mas para a qual as pessoas precisam concorrer e colaborar para que a gente não vá chegar, ou pelo menos não deva chegar tão cedo, aos índices de violência, criminalidade e aos problemas que você encontra, por exemplo, na capital, que você encontra na área metropolitana, na periferia, na Baixada Fluminense, por exemplo, ou na região de Angra e da Costa Verde. Então, essas preocupações, nós somos até, de certa forma, arautos da má notícia, né? Parceiros da tragédia, ao contrário. Todo mundo está querendo que não aconteça. Não, nós queremos que não aconteça também. Só que nós temos a certeza de que esses infortúnios, amanhã ou depois, vão estar chegando aqui. Então a gente precisa que a sociedade se acautele e feche com as forças de segurança. Então essa tem sido a preocupação dominante do nosso Conselho. Jorge. Pois bem, só reforçando tudo que o Vinícius falou, que está perfeitamente, estamos exatamente, colocou muito bem, alinhados, está muito bem colocado. Como conselho, institucionalmente, como o Vinícius colocou tão bem,
o objetivo principal é exatamente esse: aproximar a população e forças policiais, né? Enquanto cidadãos, né, profissionais da área de segurança, né, ambos atuamos já na área de segurança. O Vinícius já atua, eu não mais atuo na área de segurança. Já não, ainda, né? Ainda, é verdade. Ainda atua. A gente tem uma percepção também que transcende o mero posicionamento de um conselho, né? Que seria tão somente fazer esse papel de aproximação da população com as forças policiais. E, como o Vinícius também colocou, conscientização. Essa palavra-chave, conscientização. Isso é muito importante. Porque aquele provérbio também, que eu sempre uso, orar e vigiar. Sim, mas independente disso tudo, as pessoas aqui, eu já reparei, o que ele falou, o Vinícius falou, eu senti isso. As pessoas aqui, elas não têm maldade. Elas são puras como a fonte. Só que andam com o celular atrás. O que acontece? Em épocas de carnaval e tudo, aqueles punguistas que chegam sutilmente com aquele swing de malandragem carioca e tudo, porque isso quando, por ser uma cidade assim muito vigiada e tudo, não tem tanto assalto à mão armada, mas é aquela velha história, punguista tem em qualquer lugar, né? Então nós somos aqui 3 cariocas, né? 3 frequentadores de Rio de Janeiro, né, Vinícius? Eu fui nascido e criado em Copacabana, no Leme. Então, pois entre o Meridian para o hotel lá no Atlântico. Acabei de vir da Praça do Lido, onde minha mãe mora ali na pertinho. Praia. Tem a Fernando Mendes, né? Tem a Prado Júnior, que fica e tudo ali. Ronald Carvalho ali. A minha família toda mora em Copacabana. Eu não festejo isso, para ser sincero. Eu também não festejo. Porque, veja bem, a Rainha do Mar, ela teve sua época de glória. Nos anos 40, da época dos cassinos que tinha, Copacabana Palace. Ali era um oásis. Agora, quem viveu, viveu. Não, eu ainda vi nos anos 70 a gente podendo sair e voltar para casa à noite. Mas hoje... eu mencionei o Rio de Janeiro porque é a referência de grande... Foi a capital federal, né? Exatamente. E nós tivemos há poucos dias uma palestra com o coronel policial militar Fábio Cajueiro, especializado nessa parte de educação e muito bem posicionado, e um treinador de polícias e tudo mais. E ele trouxe dados alarmantes, né, Vinícius? De baixas policiais. Como é que é? Baixas policiais. Policiais mortos. Sim, mas eu queria saber justamente isso. Mas aonde tem essas baixas policiais? Em que região que eu quis dizer? Não, espalhado pelo estado inteiro. Mas assim, 80%, 90% seria do Rio de Janeiro e Niterói ou Baixada Fluminense? Sim, ou é mais... Tudo concentrado. O objetivo de eu ter colocado esse ponto é que o Rio de Janeiro fica a quantos quilômetros daqui? 150? No máximo, porque tem o seguinte, vamos chamar assim a cidade de Sorriso, né, que é a Niterói, é uma cidade praticamente agregada. Então, botar aí, dependendo do lugar que a pessoa for no Rio, 150 eu acho que é até Copacabana, dependendo do lugar. Exatamente. Se você falar de Duque de Caxias, de Nova Iguaçu, a distância já cai um pouco, né? Já diminui um pouco. E a nossa preocupação, e a preocupação também das forças policiais, é que hoje aqui em Friburgo a gente não tem fuzil, a gente não tem milícia. Ainda. Mas até quando? Até quando? Quem é que garante que amanhã não vai ter? As forças policiais fazem um trabalho excepcional. O nosso batalhão, a nossa delegacia aqui, são modelos. São recordistas, inclusive, no âmbito do Estado, de prisões e ações positivas contra a criminalidade. Aqui se trabalha e às vezes até com menos recursos que em outros lugares. Mas a questão é a seguinte... O trabalho de excelência. Não, a questão é a seguinte, o mesmo forno que gestou a situação caótica que se vive hoje na capital, nas áreas metropolitanas, na Baixada Fluminense, na região de São Gonçalo, esse mesmo forno que cozinhou essa situação
Tá ligado, o pior ainda. é que esse forno está praticamente entrando cada dia mais em ebulição, em linguagem figurada. Por quê? Porque é uma coisa que está crescendo muito. Nos últimos 2 anos, você já me entendeu, né, que eu quis chegar, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, com um aumento tremendamente do número de homicídio, até roubos de celulares, às vezes, né? Muita gente até faz uma sátira, uma brincadeira, né, para tomar uma cerveja ou uma coisa qualquer. E essas coisas todas que são colocadas e tudo, isso deu margem, não só os milicianos, mas também o tráfico, né? Porque o que acontece? O Estado, que é uma nação juridicamente organizada, fica desorganizada. E aí as pessoas aqui, por exemplo, que são muito... Mas nós acenamos para a criminalidade com a ideia de que eles hoje têm áreas liberadas, ou seja, áreas sob o seu controle, sob o seu domínio, e áreas essas aonde está claro que as forças de segurança não devem agir, ou não podem agir, ou não têm toda a liberdade do mundo para agir. Mas isso é de 2 anos para cá? Agora, eu tenho muita pena, hoje em dia, da situação do Rio de Janeiro. Porque as pessoas estão sendo, às vezes, reclamam, apavoradas. Estou falando assim de lá. Alguns caras já foram, assim, vidas ceifadas e tudo. E tem aquele provérbio, né, meu amigo, meu irmão Vinícius? Quem bate esquece, quem apanha guarda. Famílias ceifadas mexe com o psique da pessoa. Tu já imaginou como é que uma família sem o seu patriarca, como é que fica? Sim. E a vida de um policial, como é que fica? Porque tem muita gente boa que a gente olha, o olhar vale mais que para pessoas assim que batalham, que tudo. Agora aqui, graças a Deus, aqui é um oásis, para que você está no outro mundo. Falou tudo. Aqui a gente tem uma cultura, uma condição privilegiada da população. Contudo, a gente precisa, de certa forma, colocar alguns pontos que eu acho que são mitos que se criaram. Sim. O primeiro seria que o brasileiro é um povo muito bonzinho. Será? Vou deixar para nós discutirmos essa questão. Queria saber a opinião de vocês. O brasileiro é realmente um povo muito bonzinho? O outro mito é o seguinte: o bandido é uma vítima da sociedade ou ele vitimiza a sociedade? Agora tem uma coisa sobre isso. Vitimiza para ser o predador, para justificar a sua condição de predador da sociedade. Agora, eu queria que vocês falassem também, que é meio chato para mim. Ainda vou pegar um gancho do Jorge aqui e vou fazer mais um adendo. As pessoas têm o direito de fumar e cheirar? Ponto de interrogação. Né? Aí eu já ouvi de um garoto colega do colégio do meu filho, que disse para mim o seguinte: não, tio, mas essa maconha não tem sangue. Como é que ela não tem sangue? Ah, não, porque ela não vem do tráfico violento. Aí eu perguntei, falei, você plantou? Você tem estufa na sua casa? Porque se você próprio produziu, você pode atestar até como uma estratégia de marketing, né? Sim. Essa aqui é uma maconha sem sangue. Mas você tem certeza disso? Então, olha só, nós temos que... Uma das coisas que nós somos duros ao explanar e acerca de certos assuntos é a responsabilidade que nós temos para com o quadro com o qual nós estamos contrapostos hoje. Entendeu? A nossa sociedade Nova Friburgo, a nossa sociedade boa, decente, honesta, urbana, de tradições europeias, né? Sim, porque aqui Suíça e Alemanha, praticamente. É a mesma sociedade que é recordista em feminicídios. E vai na contramão, por que pareça. Esse é o detalhe, por isso que essa colocação vai na contramão, o feminicídio,
da não violência, quer dizer, de não ter essa. Pois é. Tem coisa assim que Pois é. a gente dá até Pois é. Agora, a nossa sociedade, você anda em Nova Friburgo, às vezes até no meio da rua, e você sente cheiro de maconha. E esse consumo, vamos dizer assim, esse consumo tolerado, não vou nem dizer liberado, mas excepcionalmente tolerado, ele não se reflete em nada do ponto de vista de violência e criminalidade. E a gente nem falou dos aspectos socioeconômicos desse problema. tem isso também. Pois é. E o Brasil, eu vou até tocar não no municipal, não vou nem entrar no estadual, vou entrar no federal. É um país de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, com regiões distintas, climas diferentes, fuso horários diferentes de cada lugar. Então, o que eu analiso? Eu acho que tem regiões que tem um nível socioeconômico, uma renda per capita muito maior do que outros que vivem com orçamento precário e algumas regiões até que são usadas como máxima manobra para o auxílio emergencial. O Brasil é uma federação, não é, Fernando? Sim. O Brasil é uma federação, né? Vamos pegar o exemplo de uma outra federação que funciona um pouco melhor do que a nossa? Sim. Estados Unidos da América. Mas aí 14%, eu concordo. Mas os Estados Unidos, na minha opinião, são países... Você sabe que lá cada estado tem uma lei diferente. Lei penal. Né? Só que eu vejo os Estados Unidos, com toda a coisa assim como está, eu vejo eles 100 anos luz na frente do Brasil em tudo. Porque a colonização inglesa, o que acontece? Lá tem muito judeu intelectual, pessoas formadoras, a renda lá, como disse, 14 vezes maior o PIB do que o Brasil. Pode falar. Olha, mas lá tem gente de todas essas vertentes, sim, cubano, essas vertentes étnicas, etc., sim, que promovem tiroteios nas escolas. Sim. Eles têm os problemas deles, eles têm os senões deles. Verdade. A minha preocupação é que talvez por conjecturas diversas ou por justificativas mais estapafúrdias, tá? A gente deixou de defender o cidadão para defender o bandido. A questão é exatamente essa, entendeu, Fernando? Só que isso está dando problema. Está dando problema por causa disso. Eu não quis fazer uma comparação. Eu estava falando no aspecto federativo mesmo. Não, porque você falou, Estados Unidos, falou que a gente tem muitos estados e a gente tem uma lei só. Essa lei funciona? Essa lei está adequada? Os bandidos estão sendo presos, devidamente presos, essa lei estão ficando presos. Os desencoraja de cometer os seus delitos. Sabe por que eu falei isso, amigo? Eu concordo contigo, mas eu quero só colocar um adendo aí. O que acontece? Qualquer pessoa, quando você fala em Estados Unidos, você está falando num país top de exemplo, de pelo menos assim. Claro, tem essas coisas que acontecem, por que pareça, por ser um estado diferente. E outra coisa, a pessoa que lá tem muitos crimes de pessoas que vão matar criança na escola, invadir, que atiram. Isso, entendeu? Isso tem coisa assim que isso não chega nem a ser psicopatia. Isso porque pessoas que perdem o controle. Porque o psicopata é uma disfunção do sistema límbico das emoções. São pessoas que fazem isso no momento oportuno. Essas pessoas que fazem isso são pessoas desvairadas, que são verdadeiros kamikazes. Kamikazes não porque eles não colocam a vida dele em risco, mas eles atuam para mutilar, assim, para matar na hora. Já o psicopata é aquele cara que gosta de ver o cara sofrer. Meio-dia ele te dá a mão para você atravessar a rua para ganhar a tua confiança. Chega meia-noite, 2 horas da manhã, ele te empurra para ir pro bueiro. Isso que é psicopatia, que é diferente do psicótico. Psicóticos são pessoas que têm um retardo, algum problema mental episódico, né? Como diz ele. Aí tem cada caso. Tem uma ruptura neural. A gente precisa aqui fazer com que o criminoso. Essa apresentação do Coronel Fábio Cajueiro, eu vou mandar para você, porque nós botamos isso no nosso canal. Temos hoje a apresentação integral
filmada e colocamos a apresentação PowerPoint com todos os tópicos e apreciações dele, nós colocamos isso no nosso canal de Zap, no WhatsApp, distribuímos para todo mundo. Ele é um cara que o objetivo dele é conscientizar, então, ele não está preocupado se você vai copiar. Só para trazer um dado dessa palestra, dessa exposição que ele fez para nós aqui no auditório da OAB, as perdas policiais aqui no Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, são equiparadas às piores guerras que os Estados Unidos têm se envolvido. Meu Deus, parece até fácil de gás. Não, nós ganhamos. É mais arriscado e proporcionalmente morreram mais policiais no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não é no Brasil. No Rio de Janeiro morreram mais do que os Estados Unidos perderam soldados claro, em todas as guerras da Segunda Guerra para cá. Proporcionalmente. Né? Em termos de contingentes envolvidos. E sem falar, não só em morte, quando a pessoa também fica aleijada. Sim, são baixas, né? Estamos falando de baixas em geral. Então é o aleijado, é o sequelado até psicologicamente. Nesses índices nem entrou o psicológico, tá? Porque o que acontece? Rio de Janeiro, você quando perde um policial, que normalmente é um chefe de família, né? Você cria um problema social, Sim. Você cria uma família sem pai ou sem mãe. Sem estrutura. Desestrutura toda uma família. O impacto que isso tem na economia do Estado também é pesadíssimo. Sim, isso é uma coisa muito... E tudo. Só para alertar o povo, assim, muitas pessoas e tudo, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Às vezes é importante colocar, porque... Que nos acolhe aqui com... A OAB nos acolhe. Nós tínhamos muita dificuldade porque não tínhamos instalações. Olha só, o Conselho Comunitário de Segurança de Nova Friburgo é composto por meia dúzia de abnegados, que não ganham dinheiro nenhum do Estado ou do município, que tiram dos seus para poder não é para ganharmos, não é para massagearmos luvas ou massagear ego. Dar exemplo, porque o que acontece? As palavras elas exaltam e os exemplos eles arrastam multidões. E a ideia é que nós nos constituamos no exemplo daquilo que a gente quer ver realizado na nossa sociedade do ponto de vista da segurança pública. Então, por isso a gente idealizou, por exemplo, um curso de segurança, né, que já está na sua segunda edição. Se Deus quiser, começaremos em breve a terceira. E esse curso teve uma apostila. A apostila tem dicas de segurança para que as pessoas melhor consigam gerenciar a segurança dos seus ambientes, a segurança dos seus familiares, a segurança dos seus negócios. Tá? Então a gente dá dicas de segurança que envolvem desde a segurança física da instalação. Como é que deve ser a instalação do ponto de vista de segurança para salvaguardar aquilo que existe naquele local, que naquele local é produzido, que naquele local é guardado. Então, tudo isso a gente pensou e a gente planejou um curso. O Jorge, por exemplo, dá aula de segurança eletrônica, fala sobre a segurança física, Sim. mas do ponto de vista da tecnologia, dos gadgets, de tudo que se utiliza para propósito de proteção individual ou coletiva ou residencial ou alarme ou circuito fechado de TV, câmeras, etc. Então a gente conscientiza as pessoas para que as pessoas se apercebam de que para que elas consigam oferir a segurança que elas querem, elas precisam concorrer para isso. Inclusive, já que está falando isso, eu vou até falar com a Patrícia também, tudo, para colocar isso tudo que você quiser, tanto no podcast como no YouTube e na própria televisão, que eu acho que é uma coisa muito de utilidade pública e que tem muito a ver com o que você está falando aí. Olha só, a gente tem isso aqui em formato digital. Pode mostrar, por favor? Pode, fica à vontade. Mostrar aqui para todo mundo ver.
entendeu? Porque é muito A importante. gente tem isso em formato digital, e a gente cede para que vocês possam colocar, porque aqui a gente tem conselhos. Por exemplo, antes de agir, os criminosos planejam e ainda por poucos instantes escolhem e estudam seus respectivos alvos. Meu desejo é fazer com que você, leitor, seja um alvo pouco atrativo contra o qual eles não consigam estabelecer a plena vantagem da surpresa. Né? A surpresa ama o negócio. Pois é, aí a gente tem aqui, segurança em casa. Em boa parte das vezes, o funcionário da portaria erra e põe tudo a perder. Embora as pessoas tendam a depositar excessiva confiança em sistemas de circuito fechado de televisão, monitoramento e alarme, o fato que a maioria da mão de obra empregada, como porteiro e segurança em condomínios, é mal treinada, tem baixa escolaridade e não está à altura a fazer frente a uma criminalidade ardilosa. Então, isso é fato. A gente tem diversos conselhos em que a gente vai analisar, por exemplo, a questão de trancamento, de fechadura. Né? Lembre-se de que a segurança é obtida a partir da aplicação de um conjunto de medidas e não apenas de um único recurso de proteção. A melhor maneira de desencorajar um eventual agressor é conjugar várias medidas de segurança. Um muro alto, alarme, eletrificação, cercas vivas agressivas, alarmes, cães, câmeras, portões blindados, treinamento dos funcionários, estabelecimento e o cumprimento de bons procedimentos de segurança. Então a gente preparou uma apostila, um livreto, que as pessoas vão poder ler para se familiarizar acerca das coisas que elas são contemporâneas. Sim, sim. E a gente tem aqui, por exemplo, até mesmo, porque no caso, pensamos nesse caso aqui, no exemplo de Nova Friburgo, né, que nós temos aqui uma área enorme. Nós temos lugares aqui onde se você conseguir avisar a polícia da tentativa de agressão e a polícia se dispuser a chegar, não vai chegar em menos de meia hora e 40 minutos. Sim. Porque Friburgo, como falou, ele não é um lugar tão grande, mas o município, por exemplo, você sai da parte central, vai para o Campo do Coelho... Sim, você tem áreas rurais que são grandes. Então a gente pensou até mesmo no emprego defensivo de arma de fogo. E a gente colocou isso na apostila. Não estou querendo dizer aqui que nós estamos ensinando o tiro teórico, que não é o caso. O Mito falou uma coisa, e eu concordo muito com ele. Ele falou, para uma pessoa, ele falou, para a sociedade, para o vagabundo, ele por incrível que pareça, quanto mais armado você tiver, menor é o ato de violência. Por quê? Porque o ser humano ele pensa no que vai fazer. Por exemplo, eu quero ver se esses caras, por exemplo, vamos botar o estudante. Alguém vai querer criar caso com o Mike Tyson? A pergunta está no ar. Alguém vai querer? Ponto de interrogação. Por quê? Porque eles sabem aonde pisam. Eles sabem aonde vão pisar. Muitas vezes, Fernando, e o Vinícius fala isso muito bem no curso também, postura defensiva. Postura defensiva, claro. Postura defensiva. O vagabundo, como vocês já colocaram, ele observa o cidadão antes de abordar. Né? Mesmo que seja um planejamento momentâneo ali, de local, de oportunidade, como muitas vezes acontece, né? Ele vê a oportunidade e aborda. A ocasião faz o ladrão. Exatamente. Quando a oportunidade não parece ser tão oportuna, desculpa. Não parece tanto oportuna. Quando a pessoa tem uma postura vigilante, está olhando, está observando, né? Às vezes você está usando um boné, você consegue visualizar quem está se aproximando de maneira discreta, muito antes da pessoa perceber que você já observou. Quero que vocês continuem a alertar e colocar isso dentro do meu programa, que eu acho muito importante, porque aquela pessoa que sabe e não ensina,
que ela serve para a sociedade? Aliás, o doutor Enéas, que é um cara que eu sempre gostei muito, eu aprendi algumas coisas com ele, não tive possibilidade de aprender tudo, mas na minha opinião foi vamos chamar, um coroa. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É? É. Esse cara, minha opinião, foi fenomenal. Tudo que ele falou na época. O que acontece? Quando você vê um cara muito competente, que está anos luz à frente, a primeira coisa que a mídia faz é o quê? Chamá-lo de maluco. Maluco. Por quê? Tudo aquilo que está anos luz à frente, porque a pessoa começa a incomodar. Pronto. O ser humano, vou cortar esse cara. Esse cara não interessa. Eles vão querer o quê? Aqueles caras que falam aquilo que você quer ouvir. Tapinha nas costas, pessoas que usam o pobre como massa de manobra, aqueles caras que prometem e tudo. Mas na hora H do vamos ver, o ser humano, não tem gente que gosta de ser enganado. A gente não vem de público, ou a gente no âmbito do nosso conselho, ou de qualquer outra instituição civil que a gente pertence e tal, a gente não está aqui para defender o bandido. O criminoso não quer saber se você é de direita, se você é de esquerda, ele está de olho nos seus bens. Mas só tem exatamente, falou tudo. Agora tem um detalhe até, que serve até para corroborar com o que eu estou falando, é o seguinte, até essas pessoas que são de cunho ou de direita ou de esquerda, eles poderão ser vítimas da bandidagem. Então é você mudar o foco. No caso dele. Exatamente. Você já imaginou um filho, com todo respeito e carinho que eu falo para as autoridades, essas que apoiam criminosos, entendeu? Que você sabe que tem. Por isso que a gente preconiza medidas objetivas de autoproteção e de salvaguarda. Tá? A gente preconiza. Eu queria colocar um caso concreto aqui, Vinícius, aproveitando que a gente está com esse tema. Todo mundo aqui, acredito vocês e a grande parte do público, viu imagens de uma juíza muito acolhedora com um suspeito criminoso que estava diante dela. E perguntando se o rapaz estava com frio, se o rapaz estava bem, estava precisando de alguma coisa e tudo mais. Quer dizer, tratando com bastante afetividade aquele mais elemento. Até do que humanidade, eu acho que é afetividade. Afetividade. Aquele elemento que havia praticado crimes. Hediondos. Ou quase isso, né? Ou quase isso. E o testemunho que eu tenho é que os policiais que conduzem esses criminosos não são tratados com essa afetividade. A própria narrativa pretensamente histórica que fala dos anos de chumbo e da época das trevas, até isso tem que ser relativizado. Vamos dar um exemplo aqui. Quantas pessoas figuram na principal lista de mortos e desaparecidos pelo regime militar? 500 pessoas. Acho que não dá isso não. Você está arredondando para mais, mas não dá 464. Isso. Não dá isso não. Bom, agora veja só uma coisa. Veja só uma coisa. Será que o regime militar só matou ou desapareceu com 400 pessoas? Ou será que os ladrões, os traficantes, os contrabandistas, os estupradores, não foram pranteados? Isso é uma coisa para a gente pensar. Isso eu acho um trabalho que não é numa entrevista só que vai... Não, a gente está deixando para você o nosso manualzinho, e eu vou mandar esse manual no formato digital para ver o que você acha que pode ser feito, as lições que você acha que pode dar, os comentários que você pode fazer no âmbito do programa, enfim. Isso aqui já, entendeu? Para você se transformar ou se constituir num canal que vai difundir. Olha só, eu vou fazer o seguinte, porque eu assim, tenho uma ilustração legal, tudo, mas uma coisa é a pessoa ter ilustração, outra coisa é a pessoa estar
Uma coisa é o cara ser universitário, outra coisa é o cara ser professor universitário. Existe uma diferença absurda. Sim. Porque o cara universitário é um nível acima da população economicamente ativa. Mas o nível de professor universitário é aquele cara que está todo dia ali trabalhando na Inter. Então ele sabe. Então, o que eu pensaria? Que eu vou convidar mais vezes, a gente vai colocar isso no meu programa aqui, entendeu, Patrícia? E o Guto vai... Mostra pro Augusto, porque ele não tem isso no formato físico. Eu acho que eu mandei para ele no formato digital. Mas, de repente, vocês podem ter condição de avaliar um outro jeito, porque o propósito da gente não é auferir popularidade para a plataforma política. Eu sei disso. Nada disso. O propósito da gente é conscientizar. Tentar fazer com que essa voga que a gente tem em Friburgo, isso que nos motiva, isso que permite a gente andar na rua com os nossos filhos e a liberdade para as pessoas, que a gente consiga manter isso ainda por muito tempo. E aqui, se Deus quiser, acredito que ainda vai, por muito tempo, não sei no futuro, mas acredito que no raio de 10, 15 anos, porque o povo aqui está muito enraizado, assim, porque é uma coisa constitucional, né? O direito de ir e vir. Sim, mas a pouca vergonha, a bagunça e a bandidolatria está se alastrando pelo país inteiro. Sim, mas aqui em dose menor. Bom, pois é. Agora, aqui tem um caso que você falou muito bem, que isso aí eu não posso esquecer, que é um caso muito grave, que na minha opinião me choca, que é o caso do feminicídio. Ah, mas isso é uma coisa. O vandalismo, o vandalismo dos jovens que às vezes não é aquilatável, não gera queixa criminal, mas que a gente vê esse vandalismo nas pichações, nas depredações, né? Você monta uma quadra de esporte novinha e em poucas semanas, ou no máximo em 1 ou 2 meses, os brinquedos estão quebrados, as coisas estão quebradas. Então esse tipo de coisa é também um indício de que, olha, peraí, nem tudo são boas intenções, nem tudo é educação, nem tudo é ética. E aí a gente precisa trazer as pessoas para o lado bom da força. A gente tem que trazer as pessoas para que se posicionem e condenem as práticas ruins. Concordo, exatamente, porque o exemplo arrasta multidões. Agora, isso tem que ser tocado, tem que fazer um trabalho de prevenção, de sempre repetir, sempre, para a pessoa saber que não pode. Educação, não é, Fernando? Educação, a gente fala sempre. Saúde, educação e segurança. Né? São as bases, os alicerces de uma sociedade próspera e pujante. Né? E sem isso a gente não consegue caminhar. Sem educação, sem segurança. E eu vejo também que, paralelamente, a pessoa quando tem de uma maneira, não estou generalizando, mas quando a pessoa está muito doidona com a droga e tudo mais, porque eu vou botar muito em termos de probabilidade, eu sempre trabalhei muito com matemática, com probabilidade, eu sempre usei. A probabilidade maior acontece normalmente, infelizmente, eu até adoro, mas são pessoas que têm uma tendência de jovens, que são rebeldes por natureza, cheios de testosterona, então tem aquele hábito de sei lá, numa doideira de fazer as coisas, não pensa no que faz, não tem aquela coisa. E o jovem, primeiro ele faz, depois ele pergunta. A não ser quando ele encontra uma parada dura pela frente que tem aquela coisa. Né? Porque a verdade também... E a parada dura tem que ser uma lei forte que desencoraje. Porque olha só, vai perder um dinheiro ou vai perder a liberdade? Opa, então eu não vou fazer. E aonde funciona? Porque o ser humano sabe aonde pisa. Quando ele vê que a cana é doce, é dura, ele pensa 2 vezes. Isso aí... Fernando, hoje um cidadão em visível condição de estar atentando contra a própria segurança, contra a segurança dos transeuntes e tudo mais, não pode ser recolhida pela polícia ou pelo bombeiro se não for da vontade dela. Ou seja, a pessoa não está sob o domínio de si, sob efeito de álcool, de qualquer droga,
álcool não é nada além de uma droga lícita, que se você também não souber usar, destrói a vida, destrói a família e mata pessoas com frequência. Agora, interessante que você está falando aí, uma coisa muito legal, mas vai na contramão do que era há 50 anos atrás. Olha só, gente, as coisas andam para frente, mas nesse caso houve um retrocesso. Quer dizer, sentido anti-horário. Porque a coisa que estava caminhando, os exemplos bons, a gente tem que dizer, independente de... Por exemplo, o trabalho que o Brizola fez, por exemplo, com a educação, foi uma coisa do Brizola de se bater palmas. Funcionou? Aí que é o detalhe. Funcionou enquanto... Ou você fez uma escola, para aparecer, ou você fez uma escola para projetar politicamente. Eu estou falando isso por exemplo, vamos dar um exemplo de hoje, com o distanciamento histórico permite a gente olhar as coisas de outro jeito. Sim, sim. Né? Para fazer aquele brizolão que existe no bairro do Humaitá, se quebrou a montanha, né? Se tirou o morro do lugar, né? se desbastou uma montanha e gastou 5 vezes o que se gastou na construção, só para erodir o morro para poder colocar o brizolão naquele lugar que era um lugar de destaque. Só uma coisa, é por isso que eu digo que é muito bom conversar. Essa coisa que você está me passando. Não, esse é um exemplo. Eu tenho outros. Esse é um exemplo. Foi um caso assim que eu não sabia, para falar a verdade. Esse é um exemplo. Agora, o que me consta, e digo isso de uma maneira geral, que trouxe de uma certa... Porque eu não quero ser radical. Porque o projeto tem um monte de senões. É que é muito fácil a gente, num clima onde tudo é favorável e onde todo mundo fala a favor, é muito fácil a gente colocar as coisas de roldão. Então, é muito bom, é positivo. O projeto é ruim. A ventilação é muito ruim. A acústica do prédio era muito ruim. Isso no caso do Humaitá, né? Não, no Humaitá não. Qualquer brizolão. Vê a acústica como é que é. Mas aí teria que ter uma equipe técnica, independente disso tudo. Mas não fizemos por quê? Porque o projeto tinha que ser do arquiteto famoso. Tínhamos que ter o projeto de pré-moldado de concreto para facilitar a construção. Facilitar a construção por quem? De quem? Então hoje, com o distanciamento, com o tempo que a gente tem, com a distância, a gente pode analisar certas coisas melhor. E eu estou falando isso porque a minha visão do ponto de vista de segurança acerca desse parlamentar que você citou, cara, ele foi uma das coisas mais danosas para a segurança pública do Estado. Sim, segurança sim. Porque estava ainda. Estamos aqui juntos e espero que a gente possa e tudo. Meu amigo, tudo de bom e que voltem sempre. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Obrigado. Tchau, tchau.